Fala juventude, tudo bem com você? Guilherme Matar aqui na área, conteúdo novo no canal. Nosso esquenta da Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor e hoje eu volto a 1934 para falar da primeira vez que o Egito disputou uma Copa do Mundo, já que o meu tema de hoje vão ser justamente os egípcios. Pois bem, o Egito em 34 se tornou o primeiro país africano e primeiro país árabe a disputar o Mundial. Ele que até então tinha tido algumas participações em Olimpíadas antes da Copa do Mundo aparecer, com certo destaque. Por exemplo, numa edição anterior de Jogos Olímpicos, a equipe tinha derrotado a Hungria por 3-0, nos Jogos de 28 chegou a ser semifinalista, terminou a competição em quarto lugar, embora naquela edição de 28 o Egito tenha sofrido algumas goleadas bem fragorosas contra equipes mais qualificadas. Tomou ali de 6 da Argentina na semi e tomou de 11-3 na disputa de terceiro contra a Itália. De qualquer maneira, o Egito estava no radar dos mundiais. Quando o Uruguai sediou a Copa em 30, o Egito chegou a ser convidado, mas acabou não rolando sua participação. Ficou para 4 anos depois, nos Jogos Italianos, quando o Egito foi uma das 16 seleções que disputaram o primeiro Mundial em solo europeu no que diz respeito ao futebol de campo masculino. A campanha egípcia, embora muito importante do ponto de vista histórico, foi muito rápida, durou apenas uma partida, isso porque aquela Copa do Mundo era toda no esquema eliminatório, então você já entrava num mata-mata de oitavas de final, e o Egito acabou sendo eliminado pela Hungria por 4-2 nesse primeiro confronto de playoff. O Egito, que jogou aquela partida contra os húngaros, ao que tudo indica, atuava no esquema do 2-3-5, o esquema da pirâmide, composto pelos seguintes jogadores. O goleiro era o Mansur, a zaga de 2 jogadores, formada por Ali Kaf e Hamidu Charlie. O setor central tinha Elfar, Rafaat e Raghab. E a linha de 5 atacantes, dependendo do lugar que você pesquisa, a disposição dos jogadores pode mudar ali quanto a posicionamento, mas os atletas eram os seguintes: Latif, Fauzi, Mokhtar El-Tech, Taha e Hassan. E o treinador era o escocês James McRae. Muito que bem, a história daquele confronto foi a seguinte: os húngaros eles abrem 2-0, a equipe do Egito vai buscar ainda no primeiro tempo com 2 gols do atacante Fauzi, e na segunda etapa os húngaros conquistam mais 2 gols e conseguem essa vitória por 4-2 que os levou às quartas de final. Existem alguns relatos disponíveis na mídia que contam que o time do Egito ele teve um gol anulado por impedimento nesse confronto, e o goleiro Mansur reclama que um dos gols da Hungria foi marcado num lance em que ele, Mansur, teria sofrido uma falta do selecionado europeu. Esses relatos estão, por exemplo, contidos num texto que está disponível no portal da BBC, assinado por Amr Shahin, que saiu em 2002. E esse texto que eu estou citando da BBC, ele é muito legal para nós brasileiros em particular, porque nessa matéria o Mansur ele fala que a seleção brasileira de 58 era a melhor que ele já tinha visto. E aí ele comenta, abre aspas, o time brasileiro era um fenômeno. O Pelé não era a referência daquela formação. Garrincha e Didi eram os melhores jogadores naquele grande time. Fecha aspas aí do goleirão Mansur, que foi o primeiro arqueiro de um time africano em Copas do Mundo. Essa participação do Egito em 34, embora muito efêmera, ela foi muito marcante porque durante muito tempo os africanos não frequentaram Copas do Mundo. Para se ter uma ideia, o segundo africano a jogar um Mundial foi Marrocos em 70, e o Egito só voltou a figurar numa Copa do Mundo em 1990, curiosamente, de novo, num Mundial disputado na Itália. Então veja quanto tempo transcorreu até que os africanos e até que os egípcios voltassem a participar dessa competição tão importante. É isso, jovem. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades, dessas informações que eu trouxe para falar sobre o Egito que disputou a Copa do Mundo de 1934. Um abraço, até a próxima.